Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao curso Física com a professora Nádia. Hoje nós vamos ter a aula 4 e nessa aula 4 nós vamos falar sobre o movimento vertical. A gente ainda está dentro da cinemática escalar, que é aquela cinemática que a gente não se preocupa com o eixo X, com o eixo Y. São movimentos só em uma direção. Na aula anterior, você deve ter visto, na aula 3, a gente falou sobre o movimento horizontal, certo? Então, o movimento apenas no sentido horizontal. Hoje nós vamos falar no movimento no sentido vertical, que são a queda livre e o lançamento para cima. E a gente vai entender hoje por que esse movimento vertical ele tem que ser estudado separado, por que a gente já não falou tudo junto na aula anterior. Que na verdade eles são muito parecidos, vocês vão ver que a gente vai utilizar as mesmas fórmulas, mas a gente precisa estudar separado por um pequeno detalhezinho, mas que vai fazer diferença, tá legal? Gente, você que me acompanha deve saber que as minhas aulas são totalmente gratuitas. O meu objetivo de fazer essas aulas aqui no YouTube é ajudar mais pessoas. Eu sei que tem muita gente precisando estudar física para o Enem, ou precisando aprender a física para o ensino médio. Eu estou aqui, gente, de coração aberto, querendo ajudar você nesses conteúdos. A única coisa que eu quero pedir não deixa, gente, por favor, de dar o likezinho de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e compartilha com seus colegas, com seus amigos. Eu sei que você tem amigos que também estão precisando aprender física. Então, por favor, a única coisa que eu peço é não deixe de fazer isso, de compartilhar. Tá bom, gente? Falando isso, vamos logo para o vídeo, vamos logo para a aula 4. Se você caiu aqui, assim, de paraquedas, talvez você está querendo começar a estudar física, eu aconselho você ir lá na aula 1, que a gente começa desde as introduções desses assuntos. Eu acho interessante você ir lá para depois a gente chegar aqui no movimento vertical. Se você já assistiu as outras aulas, ou se você precisa aprender mesmo o movimento vertical, então é só continuar assistindo aqui, tá? Mas caso você está no comecinho ali, é importante você ir lá na aula 1. Bom, gente, o movimento vertical, como eu já falei para vocês, é aquele movimento nesse sentido, certo? É a queda livre, quando a gente solta um corpo, ou talvez você joga um corpo para baixo, e o lançamento para cima. Eu tenho aqui, digamos, uma bolinha e eu jogo ela para cima. Esse movimento só vai acontecer nesse sentido, tá? Então, se eu jogar assim, ó, já não é mais um movimento vertical, porque quando eu faço isso daqui, ele tem um componente aqui na horizontal e um componente na vertical. Nós vamos estudar ele na próxima aula, tá? Hoje a gente vai estudar só que seja para cima ou para baixo. Bom, por que a gente tem que estudar esse movimento vertical separado, gente? Por que a gente não pode estudar junto com a gente? Na aula anterior a gente falou sobre a cinemática no eixo X, certo? A gente falou de aceleração, de velocidade quando a gente tem nessa direção aqui, aliás, nesse sentido, na horizontal. Por que o movimento vertical é diferente? Tem uma coisa muito importante que a gente tem que considerar no movimento vertical e que vocês vão entender um pouquinho melhor nas próximas aulas. Mas é que assim, gente, todo movimento vertical, ele tem uma aceleração. Por que ele tem uma aceleração? Porque a gente está na Terra, a Terra tem uma força gravitacional puxando para baixo. Então, todas as vezes que a gente solta, por exemplo, um objeto, a gente vai ter uma força puxando para baixo e, consequentemente, a gente vai ter uma aceleração. Sempre, gente, no movimento vertical, a gente vai ter uma aceleração que nós vamos chamar de G, tá? Já até coloquei aqui o G. Nós sempre vamos ter essa aceleração puxando para baixo. Então, o corpo sempre vai acelerar nesse sentido aqui, tá? Para baixo. Esse G aqui, gente, é a aceleração da gravidade. Então, a aceleração relacionada com a força da gravidade, que tá, ó, puxando os corpos para baixo, certo? O que é importante a gente falar aqui? Nós não só podemos, como nós vamos, gente, utilizar todas as formulazinhas da cinemática. Eu falei para vocês na aula passada que são 3. A função horária da velocidade, que é a velocidade é igual à velocidade inicial. Aí, no caso, a gente falava assim, mais aceleração vezes o tempo.
Como a gente está falando movimento vertical e vai ter essa aceleração, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo, certo? Nós vamos ter essa segunda aqui, que é a função horária da posição, que é a posição é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração da gravidade de g vezes t elevado ao quadrado. E nós vamos ter a famosa equação de Torricelli, que a gente usa muito, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes s. Só que eu até coloquei o S aqui, mas eu coloquei uma observação embaixo. Como a gente está no movimento vertical, muitas vezes esse S, esse deslocamento, vai ser substituído por Y. Não é tão comum ainda no ensino médio a gente substituir por Y, mas às vezes acontece, tá? Ou por H. O que é H, gente? Altura. Então, a gente sempre vai falar de altura. Esse H aqui é muito comum, tá? Não importa a letra que você decidir usar. Ah, eu quero usar S mesmo. Tranquilo, gente. Eu quero usar Y para saber que é aqui. Pode usar. Eu quero usar H. Não importa. O importante é você saber que esse deslocamento vai acontecer aqui na vertical, tá bom? Só, gente, que tem um pequeno detalhezinho que a gente tem que considerar. Então, a gente vai ter os dois tipos de movimento. Ou a gente vai ter para cima, ou a gente vai ter para baixo. Só que o que acontece? Olha só, presta atenção que isso é muito importante. Vai fazer muita diferença depois. Olha só, quando a gente tem uma queda livre ou um movimento para baixo, toda vez que o movimento for para baixo, a minha velocidade vai ser apontada para baixo, porque, ó, o corpo está caindo, certo? E a minha aceleração também vai ser para baixo. Então, a velocidade vai ser para baixo e a aceleração vai ser para baixo. Então, o que vai acontecer? A velocidade desse meu corpo vai estar aumentando. Por quê? Porque a aceleração também está direcionada para baixo. Então, o corpo vai estar acelerando. Eu posso até pegar uma bolinha aqui, por exemplo, e soltar essa bolinha. Olha, presta atenção, gente. Quando eu falo soltar, ou abandonar, às vezes, muitas questões vão estar assim. Eu estou falando que a velocidade inicial é 0, porque eu simplesmente soltei. Eu solto com uma velocidade inicial, ela vai caindo e a velocidade vai aumentando, ela vai acelerando, certo? Aqui tem uma coisa importante. Imagina que a gente tem aqui 2 bolinhas, tá? Imagina que essa bolinha aqui tem 1 quilo e essa bolinha aqui tem 2 quilos, tá? 1 quilo e 2 quilos. Se eu soltar as duas no chão, qual que vai cair primeiro? A de 1 quilo ou a de 2 quilos? Bom, a resposta é: as duas vão cair juntas. A massa delas, ou o peso, não interfere na queda. Eu posso soltar uma bolinha de 1 quilo e eu posso soltar uma bolinha de 100 quilos, não importa. Elas vão cair juntos. Ah, mas por que, por exemplo, se eu solto uma bolinha de 1 quilo e uma folha de papel, aí a bolinha cai primeiro? Por quê? Bom, gente, não é porque ela é mais pesada. Na verdade, ela só vai cair primeiro porque quando a folha, olha só, ela tem uma área grande e nós estamos imersos no ar, existe ar em todos os lugares. Então, essa folha ela vai sofrer mais a resistência do ar, porque ela tem uma área maior. Então, o ar vai dar aquela segurada ali no movimento, não vai deixar ela cair tão livre. Já essa bolinha vai ter menos resistência do ar. Agora, se a gente fizer um experimento, se fosse possível, inclusive, se você procurar no YouTube, eu vou deixar depois o link aqui embaixo para vocês, mas se você procurar lá no YouTube, experimento de Galileu no vácuo. Esse mesmo experimento foi feito na maior câmara de vácuo do mundo. Então, um local muito grande. E lá eles conseguem o vácuo. Então, tem uma bomba lá, eles conseguem tirar praticamente todo o ar. E aí eles fazem esse experimento. Eles pegam uma pena e um objeto bem pesado, bem mais pesado que a pena. E aí eles soltam os dois. Quando eles soltam os dois, o que acontece, se tem ar, é que um objeto pesado cai e a pena, como ela tem uma área muito grande, ela vai sofrer a resistência do ar. Aí liga lá a câmara de vácuo. Quando liga a câmara de vácuo, gente, não tem nenhum ar, a pena e a pedra e esse objeto pesado vão cair exatamente juntos. É o experimento de Galileu, porque foi algo que Galileu propôs já,
muito tempo atrás, tá? Aí Galileu propôs isso e ficou confirmado, a gente fazendo na câmara de vácuo. Então, assim, na maioria dos exercícios, a gente vai estar falando assim, despreze a resistência do ar. Então, a gente não vai se preocupar se o ar vai exercer uma resistência ou não, tá? O importante é que vai cair independente, gente, presta atenção nisso, é muito importante, independente da massa. Um mais pesado e um mais leve, se não tiver resistência do ar, qual que vai cair primeiro? Os dois vão cair exatamente juntos. Então, a queda não depende do peso do corpo, ok? Deu para entender isso? Comenta aqui para mim aqui embaixo. Então, olha só, quando a gente está caindo, quando a gente tem um corpo caindo, ele vai estar acelerando, a velocidade vai ser igual ao G. Eu vou mostrar isso em alguns exercícios para vocês, mas aí geralmente, quando a gente está falando do corpo caindo, a gente vai considerar o G como sendo positivo. Então, a gente vai colocar aqui mais G, por quê? Porque está agindo no sentido de acelerar. Agora, quando a gente lança um objeto para cima, tem uma bolinha e lanço para cima. Bom, eu tenho que lançar com uma velocidade inicial, porque se eu não tiver velocidade, se eu simplesmente abandonar esse corpo, ele vai cair, ele não vai para cima. Então, para eu conseguir ir para cima, eu tenho que lançar ele com uma certa velocidade. Só que a aceleração, ela vai agir nesse sentido aqui, ó. A aceleração vai agir para baixo. Então, o que vai acontecer? Velocidade para cima e aceleração para baixo. Então, eu lanço esse corpo com uma velocidade. Só que, como a aceleração está no sentido contrário, esse objeto vai ter uma aceleração negativa, ou vai estar desacelerando, perdendo a velocidade. Então, eu jogo ele com uma certa velocidade, ele começa rápido, mas ele vai perdendo a velocidade, perdendo, até ele chegar numa determinada altura. Chegou aqui, ele vai parar e vai começar a descer, agora no sentido da aceleração. Aí, o que a gente precisa? O que é importante? Calma que a gente vai fazer exercícios aqui. Eu separei uns exemplos bem legais. Mas todas as vezes que a gente tem um lançamento para cima, a gente costuma colocar a aceleração da gravidade como negativa, tá? Menos. Por quê? Porque o corpo vai estar desacelerando, ok? Então, para cima, a aceleração da gravidade negativa. A gente vai colocar aqui menos. A gente vai fazer alguns exemplos, tá? Fica tranquila, a gente vai fazer algumas questões e vocês vão conseguir entender bem essa questão. Mas, por enquanto, vocês já vão saber que, às vezes, a aceleração da gravidade vai ser menos quando a gente tem um movimento para cima e a gente tem uma velocidade para cima e a aceleração vai estar puxando para baixo. Então, o corpo vai desacelerar. Gente, olha, era isso, o movimento vertical é basicamente isso, mas a gente precisa treinar nos exercícios. Vamos lá? Eu vou pausar um pouquinho aqui, vou apagar o quadro e vou colocar o próximo exercício e a gente vai fazer junto. Vamos lá? Essa primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é uma questão da UFMG, mas uma questão super simples, uma questão só de queda livre. Então, vamos lá. A questão diz assim, eu coloquei o comecinho dela aqui, você pode olhar depois ela inteira na internet, se você quiser, tá? Eu não vou colocar ela inteira aqui, porque senão vai ficar muito cheio o quadro. Mas vamos lá. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, aquilo que eu falei, gente, muitos exercícios vão falar isso, desprezando a resistência do ar, a altura máxima da queda para que o gato nada sofra deve ser. E aí no exercício ainda falou que o G a gente pode considerar, eu não coloquei aqui, mas lá no exercício falou que o G a gente pode considerar como 10 metros por segundo elevado ao quadrado, tá ok? Então, vamos lá, ó. Disse que o gato, a velocidade máxima que ele atinge o solo e que ele não se machuca é de 8 metros por segundo. Se o gato está em queda, gente, não falou que ele foi lançado, ele está em queda, ele caiu. Então, ele caiu com uma velocidade inicial igual a 0, certo? A nossa aceleração vai ser g, 10 metros por segundo ao quadrado, e está pedindo qual que é a altura máxima, a altura que ele vai cair com essa velocidade de 8 metros por segundo. Então, veja bem, nós temos a velocidade inicial, eu coloquei VI ou V0, tanto faz, tá? Eu tenho a velocidade final, que é 8 metros por segundo, eu tenho a aceleração e eu quero achar o H.
Aí, lembra daquelas 3 formulazinhas lá da cinemática? A gente vai olhar para todas elas. Se você tiver com elas aí, você vai ver quais que tem esses 4, essas 4 variáveis aqui. E aí nós vamos ter que vai ser a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g vezes o ΔS. Então, ó, nós temos a velocidade final, a velocidade inicial, o g e falta só o ΔS. Ou, nesse caso aqui, vai ser a altura. Gente, eu arrumei a fórmula, porque eu quero achar, não é o ΔS? Então, eu vou passar tudo para lá, tá? E vai ficar, o ΔS vai ser igual a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2 vezes g, ou 2 vezes a aceleração da gravidade. O ΔS, gente, é a altura que eu quero encontrar. Eu substituí aqui por h. Você quer colocar y? Coloca. Quer deixar ΔS mesmo? Não tem problema, tá? O importante é você saber que é a altura. É igual a velocidade final ao quadrado, 8, falou lá, tá? Muito importante é que essa velocidade sempre tem que estar em metros por segundo. Eu não falei isso, mas sempre tem que estar em metros por segundo, porque a nossa aceleração da gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para combinar com essa aceleração, sempre a velocidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Aqui já está fácil, porque a velocidade já está em metros por segundo, mas se ela tivesse em quilômetros por hora, a gente transformaria, tá? Então, velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial, que é 0, ele está caindo, foi abandonado, por assim dizer, 0 elevado ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Todas as vezes, gente, que fala pra gente que pra gente considerar a aceleração da gravidade como 10, é um alívio muito grande. A aceleração da gravidade não costuma muito mudar o valor, tá? Mas, na verdade, ela não é 10 certinho. Isso daqui é um arredondamento. A aceleração da gravidade é de mais ou menos 9,81 alguma coisa. Aí, quando a gente tem que fazer a conta com 9,81, se pede lá para fazer com 9,81, a gente tem que fazer. Aí fica bem mais complicadinho, né? Fazer conta com 10 é, muito mais fácil. Então, todas as vezes que falar considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vocês falar, graças a Deus que tá 10 aqui, que aí facilita muito. Aí a gente fazendo a conta, 8 ao quadrado dá 64, 2 vezes 10, 20. Fazendo aqui a divisão, nós vamos ter que a altura máxima que o gato pode cair é de 3,2 metros. Lá nessa questão tem a opção de 3,2 metros, então pronto, resolvido. Utilizamos Torricelli, super simples. Vimos quais dados nos deu, qual dado que a gente precisou encontrar, que no caso foi ΔS. Tranquilo, né? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá, a segunda questão que eu vou resolver com vocês. Gente, eu tenho uma mania feia, de em vez de falar vamos, eu falo vamos. Ai, que coisa mais feia. Depois no vídeo que eu percebo como que é feio. Eu tenho essa mania, mas não percebo. Então eu vou tentar evitar falar vamos e começar a falar vamos. Mas se eu falar uma outra vez o vamos aí, vocês me perdoam, porque é um costume meu já, tá? Então, segunda questão que a gente vai ver, deixa eu pegar o celular aqui com a questão. É uma questão da PUC. De novo, gente, eu não escrevi ela inteira aqui porque fica muito grande, muito carregado, mais do que já está o quadro. Mas vocês pesquisem na internet depois, tá? Ela inteira. E essa questão aqui, ela tem uma pegadinha. A gente tem algumas pegadinhas, na verdade. Mas o básico é o mesmo, aquelas 3 formulazinhas da cinemática, tá bom? E é só queda livre, fica bem tranquilo. Ela diz assim: um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Após ter percorrido 320 centímetros, ele passa por um andar que mede 2,85 metros de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Olha só, quanto tempo gasta para passar por esse andar, esse de 2,85 metros? Desprezar a resistência do ar, desprezar a resistência, então a gente não precisa preocupar, e assumir g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Toda vez que o g é igual a 10 redondo, a gente fica super feliz porque vai facilitar as nossas contas. Então, vamos lá. O que a gente precisa, em primeiro lugar, ter em mente? Que essa queda, ela tem 2 etapas.
Por que 2 etapas? Eu fiz com as 2 mãos, é só uma. Ela tem 2 etapas. Porque falou primeiro que ele percorreu esses 320 centímetros e depois ele percorreu esse andar que tem 2,85 metros. Nós vamos ter que fazer separado, por isso que eu já coloquei aqui primeira etapa e segunda etapa, porque nós só queremos saber o valor do tempo dessa segunda etapa aqui, dele andado por esse andar. Então vamos pensar primeiro nessa primeira etapa. Diz que ele cai livremente, então ele foi abandonado, ele simplesmente caiu, ele não foi jogado, tá? Se ele fosse jogado, ele teria uma velocidade inicial, aquela velocidade que ele foi jogado. Mas como ele está caindo livremente, então ele foi abandonado. Por isso, nós temos que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Presta atenção, gente, nisso, que quando vocês forem fazer os exercícios, muitas vezes vão falar assim, qual que é a velocidade inicial? Se falou tá caindo livremente, foi abandonado, foi solto, alguma coisa assim, a gente já pode saber que a velocidade inicial é 0, certo? Qual que é a velocidade inicial? Eu não sei, mas eu quero saber ela, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Eu tenho que a aceleração vai ser igual a g, como em toda queda livre, e que a altura que ele percorreu nessa primeira etapa foi de 320 centímetros. Pegadinha para vocês aqui, a gente não pode trabalhar com centímetros, porque a nossa aceleração e a nossa velocidade vão estar, a nossa velocidade vai estar em metros por segundo e a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente não pode trabalhar em centímetros, nós vamos ter que passar esses centímetros para metro. Ele está aqui, gente, só para confundir, porque aqui já está em metros, tá? É para confundir vocês. Vamos lá, então. Com essas 4 variáveis que nós temos, nós podemos utilizar a equação de Torricelli, que é essa que tem essas 4 variáveis, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g vezes ΔS. Às vezes vai estar, eu já falei isso para vocês, pode ser que esteja v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes g vezes ΔS. Eu que tenho o hábito de colocar a velocidade final, para mim fica um pouquinho mais fácil, mas pode colocar v0 também. Nós vamos querer encontrar aqui a velocidade final. Então, ele estava com uma velocidade de 0. Quando ele termina de passar por esse trecho de 3,20 metros, qual vai ser a velocidade que ele vai estar? Utilizando essa equação, a velocidade final, já arrumei ela aqui, tá? Tirei a raiz dela, vai ser igual a raiz de velocidade inicial ao quadrado, velocidade inicial, 0 elevado ao quadrado, não coloquei aqui, mas 0 elevado ao quadrado vai dar 0. Mais 2 vezes g, que vale 10, vezes a altura, o ΔS ou h, posso colocar aqui também, que vai ser de 3,2. Fazendo essa multiplicação aqui, raiz de 64. Então, quando ele termina de passar por esses 320 centímetros, ele vai estar a uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, terminou de passar por esses 320 centímetros, ele já vai andar nesse andar, ele já vai entrar nesse andar aqui, que é a segunda etapa, que é o que a gente quer descobrir. Então, se ele sai aqui com uma velocidade de 8 metros por segundo, quando ele começa a passar por esse segundo andar, ele vai estar nessa velocidade de 8 metros por segundo. Então, a velocidade final aqui, quando termina esse, começa esse. Então, a velocidade final dessa primeira etapa vai ser igual à velocidade inicial da segunda. Agora, vamos pensar quando ele começa a passar por esse andar de 2,85 metros. Ele vai estar a uma velocidade de 8 metros por segundo, que foi a velocidade que ele saiu dali. A altura que ele vai percorrer vai ser de 2,85 metros. A aceleração vai ser igual a g. E o que eu quero descobrir? Eu não quero descobrir a velocidade que ele termina de passar. Lá na questão, a gente tem que pensar bastante. O que está pedindo para a gente? Pediu o tempo que ele leva para passar esse andar de 2,85 metros. Então, eu quero achar o tempo. Eu vou lá nas 3 equaçõezinhas da cinemática que eu já passei aqui no comecinho da aula e vejo qual das equações que tem essas 4 variáveis aqui. Vai ser a função horária da posição.
que é ΔS vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio de g vezes t elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, eu não vou arrumar a equação, até porque não vai dar, porque a gente vai ter uma equação de segundo grau. Eu quero encontrar o t, né? Vamos substituindo aqui. O ΔS é a altura que ele percorreu, que é 2,85 metros. Já está em metros, então tá ok? É igual a velocidade inicial, 8, vezes o t é o que eu não tenho, mais 1 meio de 10 vezes... O meio de 10, o g é igual a 10 vezes t elevado ao quadrado. Então, fazendo as continhas aqui vai dar 5t ao quadrado. O que eu tenho aqui, gente? Arrumando essa equaçãozinha, eu tenho uma equação de segundo grau. Vai ser 5t ao quadrado mais 8t menos 2,85 igual a 0. Equação de segundo grau com os coeficientes a, b e c. Certo? Como que eu resolvo isso daqui? Bhaskara é um melhor jeito que eu acho aqui de resolver, tá? Se você sabe outro jeito de resolver equação de segundo grau que existe, pode ficar à vontade, se der certo, tá? Então, fazendo Bhaskara aqui, eu vou achar o delta vai dar igual a 121, raiz vai dar 11, aí eu vou achar o t, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Eu vou ter sempre, gente, equação de segundo grau, duas respostas. Só que uma das minhas respostas vai dar negativo. E essa resposta não pode ser. Por que essa resposta não pode ser? Porque, gente, não existe um tempo negativo. Como é que eu falo? Ele demorou menos 1,9 segundos. Não existe isso, tá? É tempo negativo. Então, a gente só vai considerar essa segunda respostinha aqui, que deu 0,3. Se as unidades já estão certinhas, o nosso tempo vai dar em segundos. 0,3 segundos. Tranquilo até aqui? Ah, mas o único jeito que tem de resolver essa questão é com Bhaskara. Eu achei muito difícil fazer essa equação de segundo grau. Bom, vocês têm que saber, né? Você que vai prestar o Enem, você que já está no ensino médio, tem que saber resolver a equação de segundo grau. Mas sim, tem outro jeito da gente fazer que não envolve uma equação de segundo grau e talvez pode ficar mais simples para vocês. Qual que é esse outro jeito? Então vamos lá. Aqui, em vez de nós já jogarmos na função horária da posição, nós vamos primeiro, a gente vai usar a Torricelli, a gente não vai conseguir encontrar de uma vez. Naquela lá, a gente utilizou uma fórmula só e a gente já chegou, a gente encontrou uma equação de segundo grau e a gente chegou. Aqui a gente vai utilizar primeiro Torricelli e depois nós vamos utilizar a função horária da velocidade. Então, utilizando Torricelli, o que nós vamos conseguir descobrir? Velocidade final. Não é o que está pedindo, mas a gente vai usar aqui a velocidade final para a gente conseguir resolver ali a segunda. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes g vezes ΔS. Vocês vão ver que vai ser bem parecido com a equação de segundo grau que vocês utilizaram. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser raiz quadrada de velocidade inicial é 8, 64, 2 vezes 10 vezes 2,85, que é a altura que ele percorreu. Então, a velocidade final vai dar a raiz de 121. A velocidade final, quando ele percorre esses 2,85 metros desse andar, a velocidade final vai dar 11 metros por segundo. Tendo a velocidade final, nós podemos jogar nessa formulazinha aqui, que é a função horária da velocidade. Eu sei que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais o g vezes o t. Eu quero descobrir o t. O meu t, isolando aqui, vai ser igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre o g. Fazendo aqui 11 menos 8 sobre 10, ou 3 sobre 10, que vai dar um tempo de 0,3 segundos, o mesmo que a gente encontrou. O importante não é a forma que a gente resolve. O importante é a gente conseguir chegar na resposta certa. Se não chegou nessa resposta aqui, pode ser que você fez algum erro na conta, ou talvez você
colocou errado aqui os números, tá? Você pegou esses dados aqui de forma errada. Então, presta atenção como é que você está fazendo, qual que foi o seu erro, porque tem que dar certo. O que vocês acharam desse exercício? Comenta para mim. Vamos fazer mais um exercício? Agora a gente vai começar a trabalhar também o lançamento para cima. Vamos lá? Gente, vamos resolver agora uma questão que caiu na PUC Rio no ano de 2009. Na verdade, eu fiz algumas adaptações aqui para a gente conseguir tirar mais proveito. Através dessa questão aqui, na verdade, são 3 questões que pedem coisas diferentes, mas eu fiz uma adaptaçãozinha nelas. E se você quiser ver lá na internet como é que elas estão, tá dizendo assim, ó, uma bola lançada verticalmente para cima, ou talvez um objeto lançado verticalmente para cima, uma esfera. Elas estão falando coisas um pouquinho diferentes. Eu deixei os mesmos valores para essas 3 questões para a gente conseguir resolvê-las melhor, tá? Mas a primeira dessas questões falou de uma bola que foi lançada verticalmente para cima, e aí diz assim, quando ela estava no ponto máximo da sua trajetória, aí tem as alternativas, marque a questão correta. Aí essas alternativas estão falando sobre a velocidade e a aceleração dessa bola no ponto máximo. Vamos pensar aqui comigo, olha só. Eu lanço uma bola, certo? Com uma certa velocidade. Depois a gente vai ver aqui, uma velocidade de 30 metros por segundo. À medida que ela vai subindo, olha só, a velocidade dela está para cima, porque eu lancei ela com velocidade para cima. Mas a aceleração, que é a aceleração gravitacional, está direcionada para baixo. Então, está sempre sendo puxada para baixo. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar com essa velocidade, 30 metros por segundo, e ela vai diminuindo, até que quando ela chega no ponto mais alto da trajetória dela, ela para, tá? A velocidade fica 0 e ela inverte o sentido. Todo corpo, gente, que a gente joga para cima, você vai ver acontecer isso. Você joga para cima com uma velocidade, ele vai desacelerando, aí ele chega aqui, quando ele chega nessa altura máxima, e agora ele vai começar a descer, inverter o sentido, ele vai começar a descer e vai acelerando para baixo. Mas olha, quando ele chegou aqui nessa aceleração máxima, como é que está a velocidade dele? A velocidade dele aqui é nula. Ou lá no exercício não tem essa questão nula, mas tem a alternativa mínima. Então, a menor velocidade dele é quando ele está na altura máxima, porque ele vai parar e inverter o sentido da trajetória. E a aceleração, como é que é? Então, lá em cima, a velocidade é mínima. E a aceleração? Gente, a aceleração não muda, tá? O que vai mudar é a velocidade e o sentido do deslocamento. Primeiro para cima, depois vai para baixo. Mas a aceleração, presta atenção, a aceleração nunca vai mudar. Ela vai ser vertical, a aceleração gravitacional sempre vai ser vertical e direcionada para baixo, tá bom? A aceleração gravitacional nunca vai ser direcionada para cima. Ok até aqui? Aí, lá falou o seguinte, que a velocidade inicial que ela foi lançada foi 30 metros por segundo. Qual vai ser a altura máxima que ela vai atingir? Uma coisa importante depois a gente vai falar isso na próxima questão, mas a gente sempre tem que dividir o movimento, tá? Então, primeiro nós vamos pensar dela subindo, um fator. Depois a gente vai, uma etapa, tá, do movimento. Depois a gente vai trabalhar com ela descendo. Não dá pra gente fazer os dois juntos, porque vai ficar bem confuso da gente fazer. Então a gente pensa, primeiro ela sobe, depois ela desce. Então vamos tratar separadamente que fica mais fácil da gente resolver. Qual que vai ser a altura máxima? Bom, a gente acabou de falar aqui que na altura máxima a velocidade dela vai ser 0. Então, veja bem, quando eu lanço ela para cima, a minha velocidade, ou a velocidade inicial, ou V0, é igual a 30 metros por segundo. A aceleração, a velocidade está direcionada para cima e a aceleração para baixo. Como elas estão em sentidos opostos, a minha aceleração, eu não coloquei aqui, mas é importante a gente colocar, a minha aceleração vai ser negativa, de 10 metros por segundo ao quadrado, porque, velocidade para cima, aceleração para baixo. Nesse movimento de subida, ele vai estar desacelerando, certo? Vai ser um movimento que vai estar desacelerando.
A velocidade final, que é a velocidade lá na altura máxima, vai ser zero, como a gente acabou de mencionar aqui. Então, qual que vai ser a altura máxima? Bom, tenho quatro unidades aqui, 4 variáveis. E qual das equações lá que eu tenho essas 4 variáveis? Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g vezes ΔS. O ΔS é o deslocamento, que nesse caso é a altura. Só aqui embaixo eu coloquei a altura, mas a gente pode colocar como ΔS ou como altura aqui, tanto faz, tá bom? Altura, altura. Vou fazer o que aqui? Na verdade, o que eu já fiz? Eu isolei o ΔS, que ficou igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g. Se você isolar, aí você, ó, passei isso daqui para cá, isso daqui para lá, tá? Se você fizer também vai dar esse valor aqui. Substituindo, ΔS é igual. Velocidade final, presta atenção, velocidade final é quando está lá em cima, zero. 0 ao quadrado dá zero, menos velocidade inicial foi de 30 metros por segundo. Velocidade inicial ao quadrado, 30 vezes 30 elevado ao quadrado, dá 900, certo? 0 menos 900 sobre 2, eu posso colocar não preciso colocar esse menos aqui, 2 vezes menos 10. Por que o menos 10? Porque aqui, eu acabei de falar aqui em cima, vou considerar o g negativo, porque a velocidade está para cá, certo? A velocidade está em um sentido e a aceleração está no sentido oposto. Então, vou considerar a aceleração negativa. Então, vai ficar menos 900 sobre menos 20. Menos com menos dá mais. Então, a altura vai ficar 45 metros. Se eu não considerar aqui a minha aceleração negativa, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma altura negativa. Mas não tem como a gente ter essa altura negativa, porque não foi, olha, ele foi para cima, ele não foi para baixo, tá? Então, não esquece disso, gente. Toda vez que a gente está subindo, a gente considera o g negativo. Então, a altura máxima que ele vai subir é de 45 metros. Agora, gente, nessa terceira parte da questão, eu quero saber quanto tempo que gasta desde o momento que eu resolvi lançar o objeto para cima até que ele volte de novo à base, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, eu tenho a aceleração da gravidade e eu quero saber o tempo. É importante a gente pensar no seguinte, nós precisamos dividir esse movimento em duas partes, uma é a subida, outra é a descida. Não tenta trabalhar com a subida e a descida ao mesmo tempo, porque vai dar uma confusão muito grande, a gente não vai dar certo, a gente tem velocidade, uma velocidade para cima, outra velocidade para baixo, então vamos trabalhar com elas separado, que fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá, ó. A velocidade final, nesse caso, é zero, porque vamos pensar só na subida, tá? Nesse primeiro ponto aqui, a gente vai pensar na subida. Então, a velocidade inicial, velocidade de lançamento, velocidade final é zero quando chega lá na altura máxima, e aí a aceleração da gravidade é menos 10. Como que a gente faz para achar o tempo da subida? Aqui tá facinho que a gente pode colocar na equação horária, na função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos g vezes t. Eu coloquei já o menos aqui, tá? Porque na subida o g é negativo, então já coloquei o menos aqui. O meu tempo, então, vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre menos g. O tempo vai ser velocidade final zero, quando está lá em cima, menos a inicial 30 sobre menos 10. Menos 30 sobre menos 10, menos com menos na divisão vai dar mais, o tempo vai dar 3 segundos. Se gastou 3 segundos para subir, vai gastar 3 segundos para voltar, para descer. Então, 3 segundos da subida mais 3 segundos da descida deu 6 segundos. Ah, mas que prova eu tenho que a descida também vai dar 3 segundos? Como, talvez a descida dê menos, não sei, talvez a descida dê mais. Se você tem essa dúvida, você pode calcular aqui da descida. Vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo tanto. Então, a velocidade inicial na descida foi zero, quando ele estava lá em cima. A altura que ele desceu foi de 45 metros e a minha aceleração é mais g. Porque na descida ele está acelerando, então a aceleração vai ser positivo. A gente calculando aqui, a gente vai ver que o tempo da descida também foi de 3 segundos.
Sempre, gente, presta atenção nisso daqui, sempre que eu lanço de uma base, então eu lanço dessa base e volta a essa mesma base, a altura da subida é igual à altura da descida, lógico, e o tempo que ele leva para subir vai ser exatamente igual ao tempo que ele leva para descer. Quando que o tempo da subida e o tempo da descida vão ser diferentes? Quando a gente lança de uma plataforma, então tem uma plataforma aqui, e eu lanço um objeto para cima dessa plataforma, certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai subir e ele vai descer o tanto da plataforma e ele vai continuar descendo até cair no chão. Então, esse caso, quando a gente trata a descida, aí a gente tem que tratar a altura que ele vai cair, vai ser a altura que ele subiu, mais a altura da plataforma. É o único caso em que o tempo da descida é maior do que o tempo da subida. Ok até aqui, gente? Vocês viram que é bem tranquilo o movimento vertical, não tem muito erro. Se vocês entenderam a aula anterior, essa daqui é tranquila. Na aula anterior, a gente falou muito sobre as 3 fórmulas da cinemática. Se vocês entenderam as 3 fórmulas da cinemática, então, gente, pronto. A única coisa diferente que a gente tem aqui no movimento vertical é que quando a gente tem movimento vertical, no caso o lançamento para cima, se for só para baixo, se for queda livre ou lancei para baixo, tranquilo. Queda livre pode ser eu abandonei o objeto, então se eu abandonar o objeto, a velocidade inicial dele vai ser 0, ou se eu joguei esse objeto, tá? Aí a gente só precisa trocar lá na fórmula. Aí se eu joguei, eu tenho uma velocidade inicial. Aí o que eu preciso fazer aqui, ó, que é importante a gente pensar. Quando a gente joga para cima, então para baixo é tranquilo. Quando eu jogo para cima, eu tenho 2 movimentos. Um que eu estou com a velocidade para cima e a aceleração para baixo. Então ele vai estar desacelerando. Nesse ponto eu vou colocar a aceleração negativa, certo? Porque eles estão em sentidos opostos. E quando ele desce, aí eu trato como a queda livre, que é super tranquilo. Certinho, pessoal? Conta para mim aqui o que vocês acharam, se ficou claro, se ficou difícil, se tem alguma coisa que vocês não estão entendendo. Eu quero saber o que vocês estão achando. Gente, eu não me canso, não vou cansar de pedir para vocês compartilharem esse vídeo. Meu desejo é que mais e mais pessoas possam ser atingidas por esse exercício, tá? Por essa aula completa, para que assim como foi bom para você, gente, imagina, gratuitamente, não tem que pagar aula, não tem que pagar nada, gratuitamente você pode aprender física, mas eu também quero que isso vá para o maior número de pessoas, tá bom, gente? Próxima aula a gente vai falar sobre cinemática vetorial. Aí agora a gente vai começar, por exemplo, a falar de um lançamento oblíquo. Então, se eu lanço uma bola, ó, eu não estou lançando ela só para cima, eu estou lançando ela assim. Aí agora o meu movimento vai ter 2 dimensões, que seria o horizontal no eixo X e o vertical no eixo Y. Como que eu faço isso? Gente, é tranquilo, vocês vão ver que não tem muito erro. Se vocês aprenderam até aqui, vocês não vão ter dificuldade nenhuma de aprender o próximo, tá bom? Espero vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.